Oi, gente, deixa eu só ver como é que a luz fica melhor. Acho que fica melhor a luz na cara mesmo, né? Gente, hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha história com problemas psicológicos. Não, tipo, esquizofrenia e tal, mas ansiedade. E não foi diagnosticado, tipo, exatamente com a psiquiatra, mas eu tive um período de depressão severa. Que não é? Não, severa não. Tem um desânimozinho da vida. E eu tenho muita história pra contar pra vocês sobre isso, mas o tema principal do vídeo vai ser ansiedade, porque foi o meu diagnóstico, o meu tratamento, o meu remédio pra ansiedade. Então, tipo, são experiências que eu vivi que eu posso falar com propriedade, diferente da depressão, que eu nunca tive depressão. Vamos começar. Bom, gente, desde pequena eu sempre fui uma criança muito ansiosa. Por exemplo, eu ia ganhar uma boneca, sei lá, uma boneca reborn, que eu tenho, um monte ali atrás. Aí o que eu fazia? Eu ficava o dia inteiro pensando nessa boneca que ia chegar, tipo, daqui a 2 meses. Mas eu pensava o dia inteiro. E, tipo, a minha mãe achava super normal, porque era uma criancinha que ia ganhar uma boneca. Então ela achava que não tava fazendo, tipo, problema pra mim, sabe? Seria uma ansiedade boa. E realmente é, diferente da ansiedade psicológica, tipo, ansiedade doença. Sabe, ansiedade de fazer uma viagem, é uma ansiedade boa. Mas em excesso faz mal. Eu quero botar minha frente, porque eu prefiro de frente. E em excesso faz mal. E é isso que as pessoas não conseguem entender. Tipo, existe a diferença entre a ansiedade doença, ansiedade ruim e ansiedade boa. Isso é um fato. Então, eu sempre tive isso desde pequenininha. Mas uma coisa curiosa que acontece comigo desde meus 7, 8 anos de idade é que às vezes eu tava andando na rua e eu senti um negócio aqui na frente, tipo uma aflição. Muita gente fala que sou espiritual. Eu sou médium, eu acredito. Eu quero até indicar esse livro pra vocês. Eu comprei no Lar Frei Luiz, que é um centro espírita, mas eu quero muito indicar a Transição Planetária do Homem pra vocês, porque, sério, pra vocês que acreditam, é maravilhoso. Conta resumidamente sobre energia, sobre o homem, sobre tudo. E eu sou, de acordo com a mediunidade, eu sou uma das 144 mil encarnadas pra fazer a evolução planetária. Então esse livro me identifiquei muito. Tudo que eu faço tá aqui. Tipo, eu acredito, mas vocês não são obrigados a acreditar. Tô aqui pra falar sobre ansiedade. E eu sentia um negócio aqui na frente. Falam que isso é sensibilidade de quem é médium. Mas isso também tem a ver com a ansiedade, que eu vou explicar mais pra frente. Eu queria sentir, eu olhava pras pessoas, eu via elas andando, aquilo me incomodava. Eu sentia um negócio aqui, eu sentia que eu ia desmaiar. Eu não gostava de ouvir minha voz. Eram coisas bem peculiares, coisas que, tipo, uma criança de 8 anos não tem. Eu senti uma sonolência, uma vontade de fechar o olho, ficar na minha, fechar e só se concentrar em mim interiormente, tipo como se eu fosse meditar. Eu sentia uma necessidade estranha pra uma criança de 8 anos. E eu sempre tive umas quedas de humor, tipo, eu tava muito feliz, daqui a pouco batia um desespero assim do nada. Não tinha um motivo aparente, eu só ficava desesperada. E eu também criava paranoiazinha na minha cabeça. Esse vídeo vai ficar longo, tá? Eu criava, tipo, eu achava que tinha... Era o Senhor Quadrado o nome dele. Era um quadrado que podia ter todas as formas que eu criava na minha cabeça. Eu falava que ele era Deus, então que ele mandava em mim. E aí eu tinha que fazer tudo que ele mandava. Chegou a um ponto que ele falava assim, pega o lápis. Só que, tipo, pega um pincel. Tinha esse pincel, ele tava aqui em cima da mesa. Aí eu tenho que pegar o pincel. Eu ia pegar, senão minha mãe ia morrer. Isso daí já vai pro toque, mas eu nunca tive toque. É tipo, é uma questão de criança mesmo. Mas eram pensamentos obsessivos. E aí eu falava, pega o pincel. Só que não existia esse pincel. E eu não pegava, eu ficava aqui o dia inteiro na cabeça. Eu ficava tipo, minha mãe vai morrer, minha mãe vai morrer. E era uma necessidade de autoafirmação, de autoafirmar pra minha mãe que eu gosto dela o tempo inteiro. Porque eu tinha um medo absurdo de perder ela. Simplesmente porque eu não fazia o que o senhor da minha mente mandava. Eu tinha 8 anos de idade. E era uma coisa muito esquisita. E disso evoluiu pra um moço lá da vida que ia matando meus familiares aos poucos e ia caindo na lava. Tipo, prendia a gente assim e ia caindo e eu tinha que escolher quem ia morrer por último. Era um negócio assim. E era um absurdo, eu pensava nisso o dia inteiro. É tipo, eu me peguei várias vezes pensando nisso, tipo, direto. E tipo, isso foi 8 pra 9. Foi de 5 pra 6 até 7, aí ficou 7. Aí de 8 pra 9 pra 10 eu tive esse negócio. Eu me lembro claramente de um dia na minha festa de 8 anos de idade, eu comecei a chorar e não tinha muito motivo. A minha mãe perguntava assim, por que você tá chorando? É sua festa, tá todo mundo aqui. E eu senti um desespero absurdo. Me sentia vazia, não me sentia completa. E
no meu ponto de vista, tem muito a ver com espiritualidade, mas não é falta de Deus. Pelo amor de Deus, problema psicológico não é falta de Deus. No meu caso, no meu eu, na minha globalização de tudo, e isso tem a ver com espiritualidade, porque eu acredito, mas não é. A psicologia tá aí pra provar que não é falta de Deus. E o que aconteceu? Eu fiquei ano passado, quando eu fiz 11 anos, Calma que eu vou ler uma história. Eu sofri bullying no colégio, e foi isso que me fez ser tão apegada às minhas bebês reborn, que estão ali atrás, que eu nem brinco mais. Mas eu fui uma época muito apegada. Se hoje voltarem no canal, vocês vão ver. E então era tipo, minhas filhas real, eu não queria que falassem mal delas, eram minhas irmãs, eu não tenho irmã. Eu não queria que falassem mal delas, eu achava absurdo, eu achava que elas iam sentir, sabe? E eu brincava com todas elas pra não se sentir excluída. Tudo bem que isso é coisa de criança, mas eu levava muito a sério. E aí sei lá, eu acreditava mesmo que elas tinham sentimentos. E foi muito esquisito essa época, porque, sei lá, eu sentia uma falta de amizade, sabe? Uma falta de presença de amigos. Porque eu não tinha. No colégio, era grupinho das meninas, numa patotinha, que eu acho ridículo. Um grupinho das meninas e outra patota, e eu, tipo, separado de todo mundo. E a psicóloga do colégio passava e achava que eu tava tendo um dia ruim. E eu não queria socializar. Só que, tipo, pra ela, na cabeça dela, todo dia meu era um dia ruim. Por isso eu tenho nojinho do meu antigo colégio. Não vou falar o nome, porque eu não tô aqui pra denegrir a imagem dele, mas eu tenho um nojo absurdo, absurdo. É falsidade demais lá. Demais, demais, demais. Então, prestem atenção no colégio que o filho de vocês está. E eu não contava isso pra minha mãe, por medo dela me tirar do colégio. Por quê? Porque eu queria me formar num único colégio. Isso era pensamento de criança. Isso era tipo, eu quero chegar lá no final e meu diploma tá no mesmo colégio sempre. E aí eu inventava que era minha família, que eu amava aquele colégio, pra minha mãe não me tirar de lá. Mas, na verdade, eu não queria estar lá. Até que eu cheguei no 6º ano e eu percebi que aquele sofrimento era desnecessário. Tipo, eu fiquei o 6º ano inteiro e no 7º eu passei pro outro colégio, que realmente é a minha casa, gente. É total a minha casa. Meus irmãos, tem todo mundo lá. E eu sou apaixonada, apaixonada. Esse ano foi um ano de pura euforia. Eu fiquei feliz, esse ano passado, né? Fiquei feliz, eu fiz amigos, eu parei de sentir as coisas aqui na frente, de achar que as pessoas não são de verdade, essas coisas. E eu parei de sentir, tipo, parei total de sentir, não sentia mais, não sentia. E vivia normal, pensava nos medos do presente, nas provas e tal, o que eu nunca fiz. Eu sempre pensei muito na morte, pensei muito em doenças. Eu sempre achava que eu inventava que eu tava com uma doença. Eu lembro que teve uma época que eu inventava que eu tava com meningite, isso eu tinha, sei lá, 10 anos, 9 anos. E aí eu ficava o dia inteiro assim, com o meu pescoço pra tentar fazer assim, porque eu achava que eu tinha meningite. Porque eu não tomei a vacina da meningite e a minha mãe me contou o que era, porque eu não queria tomar. E aí eu não podia ver um pescoço gordo, tipo de alguém gordo, que eu achava que ela tava com meningite. E era um absurdo, eu não podia ver ninguém com dor do pescoço. Até hoje eu tenho uns traumas disso. E era horrível, eu não conseguia ficar com a cabeça em pé porque eu inventava a dor. E eu sentia a dor que eu inventava. Teve casos que eu até cheguei a sentir febre. Tipo, meu corpo aqueceu, minha temperatura saiu do normal por invenção, porque eu fui no médico e não tinha nada. Então, tipo, é muito absurdo o poder da nossa mente, é muito absurdo. E aí, esse ano eu fiquei tranquila, bem good vibes, não aconteceu nada demais. Eu tive decepções na amizade, coisa de adolescente, criança. Eu tive coisas que aconteceram esse ano, mas era um ano normal. Foi meu primeiro ano da vida normal. Eu sinto uma falta desse ano, mas eu percebi que esse ano foi preciso pra eu poder fazer todos os outros anos que virão, 2018, 2019, 2020, todos normais. Porque as coisas não duram pra sempre e a gente precisa fazer com que elas sejam as melhores possíveis. Então, esse ano, no início do ano, mudei. Eu não me reconhecia mais. Eu não sei explicar, gente. Fez um ano que a minha avó morreu, dia 4 de março. E aí eu achei que eu não merecia mais viver bem, porque a minha avó tinha morrido. E aí eu parei de me reconhecer. Eu olhava no espelho, eu não via quem eu era, eu não via a Gabriela. Eu chorava todo dia, no banho, sentada no chão. Eu chorava todo dia. Eu lembro que Gabriela vai tomar banho. Era a pior frase pra mim, porque eu chorava todo dia. Eu sou acostumada a tomar 3 banhos no dia. Eu não queria tomar um, porque eu gosto de tomar banho. Eu gosto de deixar a água gelada cair em mim, sabe? Sentir aquele negócio que eu gosto. Só que eu tomava banho água quente e era horrível. Eu lembro que eu ficava ajoelhada assim, nessa posição, com a cabeça baixa assim, botava o cabelo assim. Eu ficava assim, chorando muito.
E aí foi uma época muito esquisita, porque eu não me reconhecia mais. E eu fiquei nisso, tipo, uns 3, 4 meses até eu começar a melhorar. E foi assim, março. A primeira vez que eu senti mesmo uma angústia imensa foi na casa de uma amiga minha. Eu tava lendo um texto e eu comecei a me sentir fora de mim. Tipo, eu tava lendo e eu não conseguia mais ouvir a minha voz. Eu achava que aquela voz não era minha. E aí sei lá, eu parecia que eu tinha desmaiado e continuava acordada. Eu não sei explicar pra vocês. Eu não tava definitivamente ali, sabe? Eu vi a minha vida passando como se fosse um filme. E eu já explico o que é isso pra vocês. Só deixa eu acabar de contar a minha história. Eu vou explicar os sintomas de ansiedade e tudo. Só deixa eu acabar de contar a história. E aí eu não me reconhecia mais. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. O meu interior mudava e era uma constante mudança. Eu tava 100% feliz e eu achava que aquela felicidade ia durar pra sempre. Ou eu tava 100% triste e eu achava que eu nunca mais ia sair daquilo, sabe? Era uma batalha danada. Abrir o olho de manhã e perceber que eu não sabia mais se valia a pena acordar. Porque eu já acordava me autocobrando melhora. E eu não ia melhorar enquanto eu me autocobrasse o tempo inteiro. Mas eu não conseguia. Eu ainda não me sinto pronta pra falar 100% disso, mas eu vou falar. Eu vou falar porque eu sei que eu tenho que ser forte. Eu sei. Eu ainda tô fazendo terapia, gente. Isso é um negócio normal e eu não me orgulho disso porque são problemas psicológicos, são coisas que machucam. Mas eu também não me envergonho, porque isso é um negócio normal. Então não tem por que nem se orgulhar, nem se privar de falar. Nem se envergonhar, né? Mas foi uma época bem foda da minha vida. Eu acho que foi a pior. Foi a pior época da minha vida. Foi a época que eu descobri que a minha vida inteira foi uma farsa e que eu vivi com ansiedade, fingindo que eu tava bem pra todo mundo. Isso desde pequenininha. Mas tudo bem que esse ano foi horrível, piorou 100%. Foi o pior ano da minha vida. Mas, cara, eu tinha uma falta de uma fé. Sabe quando você não acredita numa coisa? Eu comecei a acreditar em Deus. Eu não tô, pelo amor de Deus, eu não estou falando que isso é falta de Deus. Mas eu comecei a acreditar em Deus. Eu me enchi de um jeito que eu nunca estive cheia antes. E eu tenho uma fé inabalável agora. Tipo, eu estudo a Bíblia, coisa que eu achava uma chatice. Eu estudo a Bíblia e eu acho isso maravilhoso todo dia de noite. Todo dia quando eu acordo. Eu acho isso maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho só livro espírita, gente. Eu não tenho livro, tipo... Eu não gosto nem de falar isso porque tem gente que gosta. Mas eu não tenho livro idiota que conta uma história não conta nada. Sabe, tipo, Diário de Banana. Não consigo. Ó. Eu só tenho livro espírita e de meditação, essas coisas. E da minha força interior. Buscar na minha força interior. Eu gosto de filosofia, eu gosto de ética, eu gosto de estudar o espiritismo, sobre a evolução dos espíritos, da alma e tal. Isso tudo veio decorrente dessa minha doença que eu tive psicológica, que foi um negócio muito pesado pra mim. E eu achei a força em Deus. E às vezes eu achava que eu tava achando essa força em Deus pra querer esconder a verdade, que seria que a morte era o fim. Mas aí eu percebi, com o passar do tempo, eu ainda não tenho 100% de certeza disso, que eu não sou fraca. Tipo, se tiver que aceitar que a coisa vai ser assim, eu vou aceitar. Porque eu sempre aceitei que as coisas são do jeito que elas são. Mas eu percebi que isso é uma questão de opinião, sabe? E não só de opinião, é questão de sentir. É além do que se vê. E as pessoas querem primeiro ver pra crer. Mas a fé não é isso. A fé é crer pra ver. E por isso que as pessoas não acreditam muito. Por isso que as pessoas não têm uma fé muito forte. Voltando a falar do meu assunto. Aí eu tinha momentos horríveis. Eu chorava todo dia. E eu não sentia mais motivação de fazer nada. Tipo, porra, foi foda. Foi uma época que, tipo, eu não sabia mais se valia a pena acordar de manhã. Eu juro pra vocês que eu tive ideias suicidas. Eu tive pensamentos ruins, tipo... Eu imaginava pessoas se matando, mas eu não me imaginava se matando. E era um negócio muito esquisito. Porque eu não sabia mais se valia a pena, sabe? Eu me sentia vazia e era um desespero que batia do nada. Eu chorava. E eu tentava achar resposta pra perguntas que ninguém faz. Tipo, perguntas desnecessárias, medos irracionais. Eu tinha medo da minha mãe morrer. Eu lembro que no dia que a minha mãe fez aniversário, foi em maio. Foi um absurdo. Eu chorei o dia inteiro. E eu achava que ela ia morrer, E eu não soltava ela, E eu só queria ficar agarrada com ela. Eu só tomava banho com ela. Senão, eu sinceramente não sei o que eu podia fazer no banho. Era um
momentos de aflição, momentos pesados, momentos ruins, demais. Eu só queria dormir. Dormir porque às vezes parecia que a realidade não era real. Tipo, eu vou contar isso. Às vezes parecia que meus sonhos eram mais reais do que a realidade. Eu queria viver na País das Maravilhas, junto com a Alice. Eu não queria entender que a minha realidade era essa. E eu não queria aceitar que a realidade fosse tão dura. E aquilo me matava de um jeito absurdo. E eu não queria aceitar. Até que eu percebi que eu que faço minha realidade. Então, tipo, a minha realidade estava sendo dura porque eu tava passando por um capítulo, um momento difícil. E eu aceitei. Eu falei, tudo bem. Não vou me entregar pra bad 100%, mas também não vou me privar dela existir. Eu comecei a aceitar minha bad. Comecei a lutar contra ela, mas aceitar. Sabe, eu não me sentia com raiva de mim mesma. E foi aí que tudo começou. Fui psicóloga, descobri todos os transtornos que eu tinha. Fui pra psiquiatra. Eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada. E era o pior dos graus de todos. Sabe quando chega no absurdo? Foi esse grau. E com isso, eu tomo o remédio cloridrato de sertralina e eu tomo 200mg. Gente, não tomem isso sem indicação médica. Não tomem. Eu cheguei a tomar Rivotril, que é tarja preta. Eu cheguei a tomar calmante, mas não dava efeito. Tipo, o Rivotril é pra dar sono, pra se acalmar. Então, os velhinhos tomam pra ter sono. Mas eu não sentia sono, de tão agitada que eu tava. Eu não parava a perna. Eu ficava, tipo, eu não conseguia ficar parada, sabe? A minha agitação na mão era 1000 vezes pior. A minha perna não ficava parada. Era horrível. E aí eu ia pro colégio. Eu não queria mais ir pro colégio. A minha mãe teve que ficar lá na escola. E com isso, eu não sei. Vou explicar agora a síndrome que eu tenho. Síndrome de despersonificação e de realização. Sou a melhor pessoa pra explicar isso porque eu não sou psiquiatra. Mas eu vivi isso e eu sei o quanto isso é ruim. Sério, eu sei muito quanto isso é ruim. Eu não me reconhecia mais. É você basicamente se olhar no espelho e não saber quem você é, não saber de onde você veio. É uma crise existencial constante. Você se pergunta o tempo inteiro quem você é. E é esquisito porque você não se sente você. Você sente como se a sua vida estivesse passando diante dos seus olhos e você fosse um observador externo do seu corpo. Como se você estivesse só vendo o personagem, que no caso é você. E é esquisito. Você se sente vendo um filme. É estranho. E, sei lá, as coisas não parecem ser reais. Eu lembro até hoje a explicação que eu dei pra uma amiga minha, que foi a primeira vez que eu mostrei pra ela o que eu sentia. Foi a primeira vez que eu mostrei pra alguém sem ser minha mãe. Eu cheguei a um ponto que eu pedi ajuda. Eu falei, mãe, eu preciso de uma psicóloga. Eu vou fazer alguma merda. Eu não aguento mais. E eu chorava todo dia. Até que ela me botou na psicóloga, né? E aí foi melhorando. Eu lembro que eu expliquei pra minha amiga assim, eu tenho uma escova. Eu consigo ver essa escova, consigo ver os detalhes dessa escova, focar exatamente no que ela é, mas ela não parece que é de verdade. Tipo, eu olhava pras pessoas assim e eu ficava procurando os poros abertos pra tipo, saber que ela era real. Porque eu achava que era um robô. Eu achava que eles inventaram robôs completamente iguais a mim, tipo, com um sistema igual a mim, pra me enganar, sabe? Eu achava que a vida era um teatro, que era... Nossa, essa época foi horrível. Eu achava que a vida era um teatro. Eu achava que as pessoas não se importavam comigo de verdade. Eu achava que era de mentira. Cara, eu olhava pras pessoas e eu não conseguia ver a realidade no que era real. E eu achava que o mais real de tudo era a morte. Eu tava vivendo a morte, sendo que eu tava viva. E foi muito estranho, porque eu parei de viver a minha vida pra viver uma vida futura que não existia. Foi aí que eu comecei a viver mais o momento presente. Eu comecei a aproveitar mais a minha existência e me entender melhor. Depois eu faço um vídeo sobre o que é a crise de ansiedade. Me tocou. Mas, tipo, foi estranho. Foi estranho demais. Porque eu sempre fui uma pessoa alegre, pelo menos aparentemente. Eu sempre fui feliz. Eu acho que eu sempre fui feliz. Eu não sei, eu não consigo lembrar. Mas aquela época foi tipo... Eu queria desistir de tudo, eu queria que as pessoas aprovassem as minhas crenças, mas eu não queria ser corrigida e eu não queria que as pessoas discordassem de mim e eu não queria que elas parecessem tão de mentira, sabe? Eu não queria ir pro colégio. Eu sempre gostei de ir pro colégio. Esse é um negócio meu, eu sempre gostei de ir pro colégio, sempre gostei de encontrar meus amigos, ainda mais no intelecto, no colégio que eu mudei. Porque eles são minha família, sabe? É um laço muito bom, eu sinto um amor imenso por eles, mas
Parecia que o meu medo de chegar no colégio e, sei lá, era muito ruim. Eu me sentia presa. Eu acho que o pior dos sentimentos da crise de ansiedade é você se sentir presa no seu próprio corpo. Eu tentava correr muito, eu gritava. Eu não cheguei a me mutilar, mas eu cheguei a tentar, gente. Eu lembro desse dia, foi horrível. Eu falei, eu não aguento mais. E daí eu peguei, tipo, uma pinça. E eu comecei a passar, tipo assim, bem de leve, porque eu não consigo me machucar. Eu não tenho força pra me machucar. E foi horrível. Porque eu sentia que eu tava fazendo alguma coisa errada, sabe? Foi horrível. E eu lembro da minha mãe chorando, desesperada, com o que ela ia fazer comigo. Porque a minha mãe, ela não é essa que acha que é frescura. A minha mãe já teve depressão. Ela sabe o quanto dói. O quanto é ruim você se isolar no mundo. E eu me sentia presa de um jeito absurdo. Tipo, eu me sentia presa em problemas que não existiam. Sabe, eu tinha completa noção que aquilo que eu tava criando na minha cabeça era fantasia. Mas, tipo, a minha imaginação era mais real do que a realidade que tava, tipo, de frente pros meus olhos, sabe? Era esquisito, porque nada parecia de verdade, sabe? Às vezes eu queria dormir o dia inteiro porque os meus sonhos eram mais reais do que a minha realidade. E isso era muito ruim. E com o passar do tempo as coisas foram mudando, mas... tipo, eu ainda não tô 100%, tá, gente? Pelo amor de Deus, falta muito ainda. Eu tô desde março, maio, final de abril, início de maio na psicóloga. Mas eu já tô nessa vibe ruim demais. Já tem março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Vai fazer 8 meses. E, cara, eu nunca experimentei uma coisa tão boa, tão ruim, que me agregou tanta coisa boa. Nunca. Eu percebi que o sofrimento é o melhor professor. Por isso que agora eu aceito as dores da vida. E são coisas assim entre você mesmo. Você vai descobrindo isso com o passar dos anos. Você vai descobrindo quem você é e o que você pensa. Gente, eu... tô na psicóloga, mas se vocês me botarem assim, fala de 0 a 100, quantos por cento você tá melhor? Eu falaria, sei lá, 65. Ainda falta bastante pro que eu quero, pro que eu era. Mas isso vai chegar. Vai chegar porque em 8 meses eu já fiz 65% do que eu precisava. E eram coisas inacreditáveis. Eu não acreditava na minha melhora. Eu achava que eu ia morrer assim. Eram momentos angustiantes, momentos de aflição. E eu sentia, parecia que eu ia morrer assim. Eu não queria mais lutar contra. A minha vontade era simplesmente vegetar e deixar o remédio fazer efeito até o dia que me desse vontade de sair da cama. Porque eu não tinha. E isso é um negócio que me machucou tanto. Eu não queria estar cansada, porque eu achava que quando você dormia, você não aproveitava a vida. Mas eu não sabia mais aproveitar a vida. A única coisa que eu sabia fazer era dormir. Gente, eu não gosto de falar de peso, essas coisas, mas tipo, eu pesava, antes de começar essa síndrome toda, eu pesava 55 quilos, 56, era uma média assim. E aí, quando chegou no meu ponto máximo, foi junho, início de março, meio de março, mais ou menos. Eu fui me pesar e eu tava com 65 quilos. Gente, eu engordei 10 quilos em 2 meses. Menos até. E foi um absurdo. Aquilo mexeu muito comigo, sabe? Não com a minha autoestima, porque eu sei que eu não preciso ser magra pra ser maravilhosa. Mas, tipo, mexeu comigo, porque eu percebi o quanto o meu interior tava afetando no meu corpo, na minha saúde, e enfim. Eu tava ficando com sobrepeso, gente. Se eu engordasse mais 3 quilos, eu tava com sobrepeso. Então, tipo, eu fiquei nervosa com aquilo, por questão de saúde. Eu fiquei nervosa. E aí eu não sei, gente, eu simplesmente emagreci. E agora eu tô com menos do que eu tinha. Eu tava com 54. Eu tô com 54 agora. Mas eu fui pra Disney, daí eu engordei de novo. E agora eu tô com 58, mais ou menos. Eu não tenho vergonha de falar meu peso. Eu sou bem good vibes com isso. E foi esquisito porque, tipo, eu engordei 10 quilos e emagreci 10 quilos. Engordei em 2 meses e emagreci em 2 meses. E foi estranho, porque, tipo, conforme a minha piora, eu engordei. Conforme a minha melhora, eu emagreci.
eu percebi quanto eu descontava tudo na comida. Tudo. E eu comecei a comer muito. Eu nunca comi muito. E eu comecei a comer muito. Muita besteira. Muita besteira. Então fiquem atentos. Se vocês têm um filho, uma filha que tenha, sei lá, 2 anos de idade, se ele tem um comportamento ansioso, se ele pensa o dia inteiro, se às vezes você vê ele parar, tipo, ele acorda, ele tá assim, sério, toma cuidado, porque isso foi como começou. Então, bota na sugestão de vídeo. O próximo vídeo que eu vou fazer é o que é a crise de ansiedade afetando a minha religião, na minha crença, porque eu não tenho religião. Vou falar essas coisas assim. E acho que é isso, gente. Um beijo, tchau. Desculpa, tá com 26 minutos agora. Mas eu vou editar e vou ver se tá pra botar menos. Um beijo, gente. Eu amo vocês. E qualquer perguntinha, deixa aqui nos comentários ou me chama lá no meu Facebook, que é Gabi Fernandes. E a foto é essa daqui. Eu não sei se eu vou conseguir botar, mas se eu conseguir botar é essa daqui. E é isso. Um beijo.